Hoje em dia, discutir a questão do racismo é uma questão absolutamente essencial. E sempre é bom lembrar Angela Davis, que dizia que numa sociedade racista, onde o racismo é estrutural, você não basta ser antirracista, não basta ser não racista, você tem que lutar contra o racismo. E esse é o papel que cabe aos sindicatos, esse é o papel que a ISP procura estimular em todos os seus filiados. Nós temos muito orgulho do nosso Comitê de Combate ao Racismo, a gente sabe todos os problemas que nós temos enfrentado em cada um dos nossos países. Em Brasil, por exemplo, onde eu vivo, uma pessoa negra, como nós chamamos, uma pessoa afrodescendente, tem 40% mais de possibilidade de morrer com Covid do que uma pessoa branca. Isso em função das condições de vida, em função do acesso ao sistema de saúde, por diversas razões. Nós vivemos realmente um racismo estrutural. Isso vale tanto para o Brasil, quanto Estados Unidos, quanto Colômbia. E vamos lembrar que nesse comitê nós não discutimos apenas a questão dos afrodescendentes, também discutimos as questões dos povos originários, as questões étnicas, aonde esses povos sofrem o mesmo tipo de discriminação. Portanto, muito bem-vindos ao nosso debate. Nossa companheira Agripina Hurtado, que é brilhantemente coordenadora desse comitê, vai coordenar o nosso debate. Muito obrigado, Agripina, por coordenar o debate. Buenas tardes, buenas noches. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje nos acompanham dos Estados Unidos, Colômbia, de todas as partes do mundo. Como o Josélio disse, eu sou Agripina Hurtado. Eu coordeno o Comitê Interamericano contra o Racismo, Xenofobia e todas as formas de discriminação e intolerância da Internacional de Serviços Públicos. É um comitê que nasceu ao calor de um nome, como o de Bill Lucy, fundador da Coalizão de Sindicalistas Negros, e que em seu papel de presidente da ISP Mundial e um dos impulsores da Conferência de Durban, criou este comitê porque ele, como sindicalista, viu que o racismo era uma questão sindical, porque a falta de igualdade de oportunidades para as pessoas que são discriminadas pela cor de sua pele, sua descendência, seu status social e todas as outras formas que fazem com que não exista igualdade de oportunidades e no acesso ao trabalho para este grupo vulnerável e para estas comunidades. E aqui, de Cali, Colômbia, eu pertenço à União de Sindicatos de Cali e represento uma central sindical, que é a CTC, que está fazendo 85 anos de luta. São mais de 100 anos de existência, mas formalmente 85, e saúdo essa central sindical hoje porque é como minha casa. Meu tio foi presidente nacional desta CTC, que hoje é o link para todos os filiados e toda a Colômbia da região andina de fala hispânica. É um prazer representar essa central que se uniu a esta luta do combate ao racismo, porque tem mais de 60% dos trabalhadores da cana, do agro, que são afrodescendentes, afrocolombianos e lutam pelos direitos trabalhistas e sindicais dessas comunidades. Muito representativa. E foi o único afrocolombiano presidente da central. Ele foi cortador de cana e é diretamente do meu sangue, então eu digo que isto é minha casa praticamente. Saúdo os companheiros dos Estados Unidos, a companheira do Brasil e a todos aqueles que sei que estão nos seguindo nestas 2 horas, nas que vamos falar sobre o racismo, esse tema que nos convoca, porque hoje, mais do que nunca, esta pandemia
que oculta outra pandemia invisibilizada, que é o racismo estrutural, que é global, que vivemos em toda a nossa América, do norte ao sul. As vidas negras importam, é um movimento que nasceu. Wayne vai nos contar melhor, mas as vidas negras não importam só nos Estados Unidos, também no México. Nós vimos como um homem, em 20 de julho, um homem haitiano foi assassinado brutalmente na cidade do México pela polícia. Mas aqui em Porto Quixada, em Cali, aqui também, 2 jovens afrodescendentes foram assassinados, um por um tiro e outro por golpes na cabeça, violência policial. E 11 de agosto houve um ato de barbárie, 5 jovens aqui na cidade de Cali foram assassinados, 5 jovens afrodescendentes, quase crianças, membros de famílias deslocadas do Pacífico Colômbia. Esse racismo, e nós já sabemos no Brasil, mas também acontece em outros lugares, países supostamente civilizados, que hoje a pandemia de coronavírus coloca em primeiro plano, porque mostra como as condições de saúde, de educação, de precariedade estão afetando mais as comunidades afrodescendentes, da mesma forma que as indígenas. Nós teremos, então, 2 horas para nos unirmos em volta deste tema. O objetivo deste conversatório de hoje é poder unir essa luta, globalizar essa luta, fazer uma frente comum para combater o racismo. É isso que nos convoca hoje e penso que daqui sairão conclusões muito importantes. Uma frente de trabalho comum na América, nos Estados Unidos, mas também na América Central e América Latina como um todo, porque esse é o objetivo da Internacional dos Serviços Públicos, e nos permite hoje a possibilidade de nos unirmos nesse laço como irmãos e irmãs. Temos este comitê com representantes de todas as sub-regiões no nosso comitê, e eles estão unidos, ouvindo-nos. Eu os represento, a comunidades indígenas, Mapuche, Miguel Ángel Oslac, Maia, na América Central, Cindy, no Caribe, Tiffany Paul, elas representam, e a Linda também, na Bermuda. Temos nossos companheiros da FT, que integram o comitê, temos companheiros da CIU, estamos unidas, que sabemos que vamos sair daqui com uma frente comum de combate ao racismo e à discriminação racial, que é o que nos convoca hoje. Bem-vindas todas e todos. Muito bem, vamos começar no primeiro bloco de perguntas. Serão 2 blocos. No primeiro, vamos apresentar os nossos painelistas, o Wayne, presidente da Federação de Professores Americanos, FT. Ele é um companheiro de ascendência jamaiquina, mas aos 2 anos foi para Nova York, é o primeiro afro-americano presidente desta federação. Anos de Nova York. Ele é técnico em eletrônica e vai conversar conosco, porque ele tem uma grande experiência como membro do Comitê de Sindicalistas Negros dos Estados Unidos. A companheira Michelle Álvares, pesquisadora em saúde pública, vice-presidenta do sindicato ASFOC, que ela vai contar toda essa sigla, o que significa. Ela é bacharel em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense,
com doutorado em processos químicos e bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2015, ela faz parte do Comitê Executivo do Sindicato de Trabalhadores. Nós teremos 15 minutos no primeiro bloco de trabalho. E vamos também passar para o nosso administrador deste painel. 15 minutos para a Wayne. Conte-nos o que é a AFT, quem você é presidência, o que te levou a se envolver nessa federação sindical? Wayne? Wayne? Good evening, and thank you to PSI. Thank you to Randy Weingarten, President of the American Federation of Teachers, that represent 1.7 million members in education, healthcare, and in the public sector, public service, for which I belong. I am a vice president of the American Federation of Teachers. And so the question is, who, that is who they are. And we are about promoting justice in terms of terms and conditions of employment, in terms of justice in the workplace, outside the workplace, both for our members and for our members' family, and for the community at large. Para toda a comunidade. Estou muito satisfeito e agradeço o trabalho que ela tem feito. Ela acabou de sair da nossa convenção do AFT. Nessa convenção, nós também fizemos uma resolução para ação, para basicamente o sistema penal de justiça nos Estados Unidos. Não tem estado trabalhando para as pessoas de cor e também para as pessoas marginalizadas em termos da nossa economia americana. Se você não ganha uma certa quantia de dinheiro, se você não estiver para trabalhar para alguém, basicamente você não tem justiça no estado, basicamente, de Nova York, o sistema de penal ou criminal nos Estados Unidos. Por que vocês vão se envolver no sindicato? Houve um conceito, basicamente, que eu realmente ouvi quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque me visto diferente, a minha voz é diferente que pensavam de mim, e às vezes meu aspecto é diferente. Quando eu cheguei aqui, logicamente, a coisa era completamente diferente, não era americano naquela época. Quando aconteceu comigo, quando eu cheguei aos Estados Unidos, e eu sofria de bullying. Foi uma coisa que realmente não deveria ter acontecido. Basicamente, isso não acontecia no meu país, e uma coisa que eu não conseguia suportar. Então, eu, jovem que cresci nos Estados Unidos, a ideia basicamente que quando entrei no local de trabalho, quando veio basicamente gerentes adultos tentando realmente de fazer bullying com todos os meus colegas, é uma coisa que eu não entendia porque estava acontecendo. Eu me envolvi então com o sindicato para lutar contra exatamente os gerentes da empresa onde eu trabalhava, para melhores termos e condições para o nosso trabalho. E os supervisores, os nossos gerentes, ignoravam as nossas reivindicações. E realmente nos tratavam terrivelmente mal. Eu cheguei no sindicato para proteger os nossos direitos. E aí, realmente, basicamente, estava lutando ao mesmo tempo pelos meus direitos e os direitos dos meus companheiros. Por isso que cheguei no sindicato. E assim, essa é a minha história de como eu movi no movimento sindical. Eu nunca pensei que acabaria chegando a ser presidente do sindicato. Basicamente, era um membro do sindicato. Era da executiva, mas nunca pensei, sonhei ser presidente. E, basicamente, vimos que agora
representando também da maneira como deve ser representados. E, portanto, basicamente, o sindicato pareceria que fazia as coisas mais simples e não queria brigar pelos direitos dos seus membros. E como membro do executivo do sindicato, eu levei a meu sindicato ao tribunal porque eu queria representá-los com mais justiça ainda. E eu queria ser presidente do sindicato, mas era uma coisa estranha para mim, eu não me via como presidente, mas realmente dessa maneira eu podia lutar pelos nossos direitos e por maior justiça para os meus colegas. E para mim, realmente, basicamente, eu realmente, primeira vez, o afrodescendente, presidente do nosso sindicato com mais de 52 membros, e a maioria eram brancos, me deram oportunidade de liderar. E, basicamente, eu fui eleito também para um segundo mandato como presidente. Para mim foi um grande orgulho pela minha cor. Agora, realmente, agora é um grande desafio, e já falei da minha história, ser presidente da AFT, então, do meu sindicato local, basicamente, 40, 53, nós somos maiores sindicatos, e o Weingarten também me ajudou, e também eu primeiro era presidente, depois eu virei vice-presidente, e depois eu me tornei presidente. Comecei vice-presidente, depois me tornei presidente. Essa é a minha história personal e agradeço muito pela oportunidade. I yield my time. Muchas gracias, Wai. Ahora. Muito obrigada, Wayne. So Vamos now, ouvir agora a Michele. Ela vai nos contar o que o seu sindicato faz. Então, demos as boas-vindas à nossa integrante do comitê pelo Brasil. Brasil, como é tão grande como um continente, por ter a maior quantidade de afrodescendentes no seu território. Claro, a população é maior, então merece um capítulo especial no nosso comitê. Bem-vinda, Michele. Conte o que o sindicato faz, o que você faz no sindicato. Você tem 5 a 7 minutos para nos contar o seu trabalho no Brasil, à frente do seu sindicato. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Internacional do Serviço Público para estar participando desse debate extremamente importante a ser feito. Como o Juscelio falou, né, é importante também a luta antirracista ser incorporada pelo sindicalismo. Muito ainda, a gente ainda vai estar falando um pouco sobre isso, mas a princípio eu vou me ater aqui a esse primeiro bloco. Eu sou Michele Alves, né? Eu estou há 12 anos como servidora pública federal da instituição, da Fundação Oswaldo Cruz. É uma instituição de saúde pública que este ano completou 120 anos de existência e está no enfrentamento aí da Covid-19 no Brasil e ajudando também o mundo nesse enfrentamento. Então, a ASFOC, né, como a Agripina falou, a ASFOC, né, na verdade, ela começa como uma associação de servidores da Fundação Oswaldo Cruz. Ela foi fundada em 1976, mas no momento ainda de ditadura militar no país, e a partir do processo da redemocratização do Brasil e com a chegada do presidente Sérgio Arouca na nossa instituição, um grande presidente que nós tivemos e um importante sanitarista para o país, né, que lutou pela criação do Sistema Único de Saúde, a ASFOC tem a sua primeira eleição, né? E agora, no final de agosto, 30/31, se eu não me engano, nós completamos 44 anos de existência. E desde 2009, nós somos um sindicato nacional. Então, eu sempre fui uma pessoa
Eu acho que como nós negros, né, a gente já nasce um pouco muito militante, né? Ainda mais negra aqui no Brasil, de origem pobre, ou de origem humilde, a gente sempre vai estar, né, na luta, na resistência. E eu sempre acompanhei, desde quando eu me tornei servidora, a participar das agendas do sindicato, das assembleias, porque eu sempre falo que não adianta a gente só cobrar, que a gente tem que participar e a gente tem que construir o nosso sindicato. Então, eu sempre, nas assembleias, eu me inscrevia para poder falar, para ajudar, né, na luta, né, da diretoria, né, na época. E com isso fui lutando. Na verdade, foi por uma gratificação na época do meu cargo anterior, né, que a gente conseguiu, depois, com o tempo, implementar. E com isso, né, os nossos companheiros do sindicato me viram na época justa, né, fez o convite, né, mas com indicação aí do Paulinho, né, que era o atual presidente, e hoje é também o atual presidente. Eu entro na SPOC e começo a me envolver cada vez mais com as questões sindicais. No início era mais por conta do aprimoramento de carreira, mas eu comecei, de fato, numa militância pela saúde pública e também, como eu já fazia anteriormente, incorporar ao sindicato, né, à diretoria, a luta antirracista. Então, hoje a gente faz parte também do Comitê de Proequidade de Gênero e Raça da Fundação Oswaldo Cruz, e a gente atua em diversas campanhas na luta antirracista. Eu trago aqui, né, que eu até apresentei ano passado na Argentina, né, uma campanha que nós fizemos sobre vidas negras importas. Ano passado, nós lançamos uma campanha de 365 dias de consciência negra, né? Então, eu entrei em 2015 no sindicato, e em 2017, né, com a atual gestão, que o Paulinho viria como presidente, ele me convidou para eu ser vice-presidente do sindicato, né? Eu também sou a primeira vice-presidente negra do sindicato, e a gente está aí muito na luta, combativo, fazendo esse trabalho importante na luta antirracista, e, de novo, ressaltar que, como a gente falou, a luta, são, nesse ano que é bissexto, 366 dias de consciência negra, e, mais uma vez, agradecer a esse debate, porque muitas das vezes só se fala na pauta antirracista aqui no Brasil, no mês de maio, no ano da falsa abolição da escravatura, que nós, movimento negro, né, lutamos contra o racismo nessa data. Em julho, né, que é o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e 20 de novembro aqui no Brasil, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, dia da nossa maior representação, que lutou contra a abolição da escravatura, que foi Zumbi dos Palmares. Então, isso que a gente tem que estar fazendo. Importante esse evento que a Internacional do Serviço Público está fazendo fora dessas datas, porque a luta antirracista, ela é diária. E seguimos na luta, e bom debate aí para todos nós. Gracias, Michelle. Bueno, continuamos. Ahora vamos a entrar ahora sí en materia de nuestro conversatorio. Wayne, Obrigada, Michelle. Vamos entrar na parte do nosso conservatório e gostaria que você nos conte, e a todas as pessoas que estão se conectando, que são muitas pessoas, mais ou menos 80 pessoas conectadas. Isso é algo muito bom. Wayne, queremos saber o que é o movimento, quando nasceu, o que significa esse movimento e por que temos que afirmar que as vidas negras importam. Na verdade, todas as vidas importam, porque a vida é um direito universal. Mas por que as vidas negras importam, Wayne? 15 minutos para você nos contar o que é o seu movimento e por quê.
Yes, can you? Yes. Thanks. So Black Lives Matter. Muito bem. Black Lives Matter, a vidas negras importam, começou 4 ou 6 anos atrás, em termos dessa ideia. Porém, este verão passado, começamos o verão passado, basicamente, eu diria começando em abril, com George Floyd, se tornou mais como a ideia, se tornou um movimento social e político ao mesmo tempo, basicamente advogando pela não violência, basicamente em poder protestar contra a polícia, a brutalidade da polícia e da violência contra as pessoas de cor. A ideia, novamente, basicamente, de Black Lives Matter, basicamente queria voltar atrás. Vocês se lembram, quando estava no ponto alto da pandemia, pelo menos nos Estados Unidos, estávamos tendo, sei lá, os relatórios da imprensa com pessoas que eram africanas estavam sendo jogados fora, basicamente, estavam sendo jogados fora dos seus apartamentos, morando nas ruas na China. China aparentemente já tinha a pandemia sob controle. Então, realmente, já havia estudantes morando na China, logicamente, em Wuhan, basicamente, diziam que estávamos levando o vírus de volta para a China, e nos jogaram para a rua, até o ponto em que McDonald's também pensou que ameaçou com fechar alguns dos restaurantes em Wuhan, porque os donos chineses não permitiam que os africanos, pessoas de cor, entrassem no restaurante. Então, a ideia das vidas negras importam é interessante, porque as pessoas pensam que é uma organização. Bom, podemos dizer que a minha vida importa. Não significa que a minha vida importa mais que a tua vida. Uma analogia que posso observar é que se a minha casa está pegando fogo no meu bairro e vêm os bombeiros e estão realmente apagando fogo com água para apagar o fogo da minha casa. Se a tua casa não está pegando fogo, e por que vai se importar? Por que vai se importar? Porque se a tua casa realmente não está pegando fogo, você que realmente tua casa está bem, mas por que você vai se importar? Há uma analogia, é uma verdade que as pessoas de cor são agredidas, são mais vulnerabilizadas pela polícia nos Estados Unidos. Há pessoas que não querem reconhecer que isso é uma verdade. Para mim, é um fato, é uma realidade que acontece. E para mim, é um lugar estranho para morar. Basicamente, eu trabalho com a polícia e ensino na academia da polícia. Aqui também nos Estados Unidos, em Nova York, eu ensino, sou professor, sou instrutor de bombeiros e também ensino o uso da força. Novamente, quando vejo algumas das ações que são mostradas na televisão e a polícia até tenta justificá-las, não é justificação para esse tipo de violência, porque sim, eu entendo do que estamos falando, entendo de Nova York, a Califórnia, bom, não tem todos os estados exatamente o mesmo tipo de treinamento na polícia, mas pelo menos eu sei que se você for um policial, você tem que usar essa força basicamente só dentro da lei e sem agredir ninguém. Aí você não tem que usar muita força, você tem simplesmente deter uma pessoa, mas sem realmente atacá-la. Se você vai colocar realmente, você não tem que bater nas pessoas, se você vê a pessoa fazer alguma coisa, você não tem que bater com força, você não tem que ser agressivo, eu tenho realmente o destino de ser uma polícia, mas você não tem licença para matar ninguém. Mas parece, quando você é uma pessoa de cor, pelo menos nos Estados Unidos, parece que alguns policiais acham que sim, que tem o direito de bater e realmente ser agressivos e atacar uma pessoa. Não, eu vi alguém dizendo uma coisa há pouco nas redes sociais, que imagine se você for um piloto de um avião, imagine, digamos, e realmente, se não pode, se digamos, alguma pessoa realmente, se o piloto realmente tem um acidente,
Porque o piloto, você acha que o piloto não serve? O que você vai fazer? Então, vai ser bom, simplesmente, eu quero lidar com esses problemas. O que a gente pode fazer? E realmente os aviões caem, tudo bem, não? Realmente, basicamente, agora... Basicamente, os policiais acham que está tudo certo. Não é tudo certo. Eles não são James Bond. Você não tem uma licença para matar porque você é 007. Não é verdade. Se você é policial, não significa que você pode matar qualquer pessoa. E com isso, o treinamento nós fazemos, porque eu treino e nós não fazemos isso. Realmente você não pode ser pé no pescoço de uma pessoa e essa pessoa realmente não consegue respirar. Nós não somos treinados para fazer isso. Basicamente, realmente, se a pessoa está correndo de você, bom, não, e não estamos treinados a agredir e atacar ninguém. Imagine, realmente, se alguém está te dando as costas e está tentando fugir, isso a pessoa está te agredindo, está te atacando, é uma ameaça para você, e por isso que nós vemos que Black Lives Matter, porque realmente os negros morrem mais nas mãos dos policiais que os brancos, e por isso que estamos lutando tanto. Obrigado, finalizo. Espero que possa ter respondido a sua pergunta. Obrigado. Yes. Gracias, Juan. Queríamos también que tú nos pudieras como dar ese enfoque, cómo se nace el movimiento de vidas negras I can't hear. importan con los derechos, la lucha por los Quando derechos. vidas negras importam, El pueblo negro en Estados o Unidos. povo negro nos Estados Unidos. The links between the Black Lives Matter movement and the historic civil rights movement. Okay, so yes, thank you for that. So, sim, muito obrigada pela sua pergunta. A definição dos direitos civis são os direitos dos cidadãos em geral para exercitar basicamente a liberdade social e política e igualdade. Isso que é os direitos sociais. E por isso que tem o movimento da Vidas Negras importa em uma maneira de fato, poder viver esses princípios desde a primeira vez na minha vida. E mesmo, eu tenho 54 anos de idade, tem gente de mais de 80 anos de idade, nunca viram o que viram agora nos estados, o que aconteceu com George Floyd, onde todas as cidades nos Estados Unidos, em cada povoadozinho, bom num lugar que se chama Long Island, houve muitos protestos, demonstrações e manifestações em Long Island, em todas as partes da cidade de Nova York, do estado de Nova York, e uma coisa que não aconteceu, depois vimos demonstrações e manifestações acontecendo na Europa, no Brasil, é uma onda. E realmente era único para mim. Eu falei para minhas crianças, eu tenho 2 filhos que têm 20 anos de idade, eu disse para minhas filhas, uma coisa sem precedentes, nunca vimos isso acontecer em tantos lugares ao mesmo tempo. E é isso, acho que o movimento, essa ideia de Black Lives Matter foi assim que ganhou vida, importância, porque realmente todos abraçaram essa ideia que Black Lives Matter é uma coisa que eles podem apoiar. Não significa que importam mais ou menos. Realmente, vocês viram que as pessoas brancas realmente estavam fazendo as manifestações na linha de frente das manifestações, abraçam a ideia. Sabem que é o privilégio branco, definitivamente, e os oficiais, os policiais, não vão atacar os brancos, tanto como podem atacar os negros. A ideia que Black Lives Matter é uma combinação da minha próxima evolução do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, está abraçado muito mais, e não somente pelas pessoas de cor, e pessoas das idades, dos diferentes grupos, e me sinto tão grato, e também honrado, e me sinto tão orgulhoso dos jovens que têm feito crescer esse movimento. De fato, isso é uma combinação, digamos, como posso falar, a graduação do movimento dos direitos civis. E, de verdade, literalmente, uma evolução geral. Basicamente, é uma evolução do movimento de direitos sociais nos Estados Unidos. Eu digo, espero, poderíamos ter feito isso há muitos anos, quando acabei a faculdade, tudo bem, mas não.
estava na Flórida, sei lá, basicamente, tive problemas também, e basicamente, definitivamente eu gostaria de ter falado não antes de ter feito as coisas mais diferentes, mas não fiz nada naquela época. E realmente, agora esses jovens, todas essas pessoas, agradeço, sinto orgulho e as mesmas pessoas que agora estão levando esse movimento Black Lives Matter para frente. Obrigado. Gracias, Wayne. Obrigada, Wayne. Importante esse tema que você está comentando, porque dá um contexto con este primer conversatorio, porque do que queremos nesse conversatório. les contaré E depois eu contarei outras coisas importantes que vocês conhecem e que será lançado no trabalho porque este para haciendo incluir isso. Porque isso é exclusivo, mas vamos ter mais oportunidade de fazer mais trabalho. E agora quero chamar a Michele. que nos cuentes, te invitamos a que nos Convidamos a Michele para que nos conte. son tan importantes para descansar, pero ahora Tão en tiempo importantes, mas agora na pandemia tudo mudou. Michele, conte para nós. Por que dizemos que as vidas negras importam também no Brasil? Bem-vinda, Michele. Agripina, né? Vidas negras importam no Brasil, como no mundo inteiro, né? Porque, assim, eu acho que só primeiro para trazer para reflexão, a cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro é assassinado, né? E tem mais alguns dados aqui para mostrar para vocês, só para chamar a reflexão do o que acontece no Brasil, né? Que é um genocídio. Nos últimos 10 anos, mais de 650 mil pessoas negras foram assassinadas no Brasil. Em 2018, foram 2,7 indivíduos negros mortos para cada indivíduo não negro. Pessoas negras foram 75,7% das vítimas de homicídio em 2018. Em 2018, a taxa de homicídio de mulheres negras foi de 5,2 por 100 mil habitantes. De mulheres não negras foi de 2,8, quase a metade. Entre 2008 e 2018, a taxa de homicídio de pessoas negras aumentou em 11,5%, enquanto, para os não negros, diminuiu em 12%. Entre 2008 e 2018, os homicídios de pessoas negras aumentaram em 34,2% de pessoas não negras e diminuíram em 15,4%. É importante trazer esses dados da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores. E falando sobre isso, eu gostaria de fazer um breve histórico, né? Então, o Brasil ele é o segundo país com mais negros no mundo, né? Ele só perde, na verdade, para a Nigéria, né? O continente africano. O Brasil teve um genocídio dos nossos ancestrais por mais de 3 séculos. Em 1888, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E isso numa política já, além de todo o sistema da escravidão, de uma política do genocídio do povo negro. Porque sequer fez políticas de assistência à nossa população. Então, já veio com um sistema de exterminar com a população negra, né? Com a questão do embranquecimento, da branquitude, né? Principalmente com a chegada logo em seguida foi feita a proclamação da República, então houve, né, um certo movimento de chegada dos imigrantes europeus no Brasil, nessa lógica do embranquecimento,
né? Mas, como eu falei desde o início, o nosso povo ele é resistência, o nosso povo é a luta, e o nosso povo está aí hoje no Brasil, como a maioria da população. 56% da população brasileira se autodeclara pretas, né? Porque da raça negra, que aqui no Brasil é dividida entre pretos e pardos. Só que, mas como eu falei, somos maioria da população, mas somos os que mais morremos, somos os que mais estamos vulneráveis a todos os tipos de violência, seja violência obstétrica, seja violência doméstica, seja violência de forma de segurança pública. Então, só o fato de nós sermos negros aqui nesse país racista, que a gente precisa estar denunciando isso, é um país racista, só pelo fato da nossa cor da pele, né? Então, a gente já sofre essa violência pelo fato de sermos negros nesse país que ainda é escravocrata. E nessa política desse governo que está aí, fascista, racista, machista, está cada vez mais aumentando a violência do nosso povo. Então, é importante a gente ressaltar o Vidas Negras Importam aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tem um movimento importante que as favelas, os territórios fizeram, que é o Parem de Nos Matar, onde a gente dá um basta nessa violência, principalmente no ano passado, que é um outro governo que agora foi afastado, um governador já com uma política fascista e de extermínio, quando vibrava com a morte da população, né? Tinha que atirar na cabecinha, foi isso que ele falou, e no Brasil, por conta dessa política que eu torno a ressaltar, racista, escravocrata, a nossa população é a que mais está nas condições precárias. Se pegar o índice de analfabetismo no Brasil, nós somos os que mais temos pouca instrução, e isso faz com que a nossa população esteja no crime, esteja em situações mais precárias de trabalhadores, como a própria Agripina falou aí, a situação da Colômbia, como o N também falou aí nos Estados Unidos, nós somos os que estamos mais nas condições precárias. E para nós, mulheres negras, a situação é mais pior ainda, porque nós estamos na base da pirâmide. Se um homem negro sofre, a mulher negra vai sofrer cada vez mais. E também eu gostaria de estar destacando aqui um importante debate que a Internacional do Serviço Público fez no ano passado, que foi sobre a Convenção 90, sobre a violência e o assédio moral e sexual, onde discutimos também a reforma trabalhista, que está atingindo mais as mulheres negras que estão se submetendo às condições mais precárias no nosso país. Então, Vidas Negras Importam, principalmente nesse momento de pandemia, né? Eu gostaria de ressaltar aqui a morte do menino Miguel, lá em Recife, porque sua mãe sequer teve o direito de estar em casa, cuidando da sua saúde, se prevenindo do coronavírus, teve que levar o seu filho, né, por medidas sanitárias, as escolas estão fechadas no Brasil, e ele foi assassinado. É assim que temos que dizer, foi assassinado, né, porque a patroa, a mulher branca, né, sequer teve a capacidade de tomar conta daquela criança. O João Pedro, a Ágata, a morte da Marielle, aproveitando aqui a oportunidade também de falar, quem matou e quem mandou matar Marielle, uma forte voz das mulheres negras, porque é isso que eles fazem. Quando o negro tem a sua voz aqui no Brasil, quando o negro fala e denuncia todo o desmando do Estado, do sistema, e desse sistema capitalista que a gente tem que estar denunciando sempre, eles vão lá e querem tirar a nossa voz. Então, Vidas Negras Importam, e sim, todas as vidas importam. Claro que todas as vidas importam, ainda mais que a gente vem que eu trabalho numa instituição de saúde e que nós defendemos a vida, mas temos que estar nessa luta do Vidas Negras Importam, principalmente por todos esses dados que eu trouxe aqui, e com certeza tem muito mais dados para se falar. Então, a população brasileira sofre um genocídio, um extermínio diariamente aqui no Brasil. Se a gente for fazer o cálculo que eu falei, de que a cada 23 minutos um jovem negro morre, dá quase todas as mortes diárias que a gente está tendo pela Covid-19 aqui no Brasil e no momento de pandemia. Então, está tendo um extermínio da juventude negra, está tendo um genocídio da população negra,
e as pessoas também têm que se comover e têm que lutar para que isso acabe no Brasil. Não só no Brasil, porque a gente sabe que isso acontece em todas as partes do mundo que querem exterminar com a nossa população. Muito obrigada, Michele. Essas estatísticas que você nos apresentou, sabemos que não são a totalidade, né? E sabemos que os números são frios, mas são arrepiantes e nos mostram como o racismo no Brasil, principalmente no Brasil de hoje, como você disse, é um governo fascista, xenofóbico, racista, que acabou com os importantes avanços que houve no Brasil com o presidente Lula. Ele acabou com tudo isso, quer apagar tudo isso e quer o Brasil num retrocesso em todos os níveis, depois de estar em nível mundial, representando a nossa América Latina com tanto orgulho. O Brasil foi convidado a importantes fóruns mundiais, com o presidente Lula que tinha essa visão, e hoje é triste ver o Brasil nesse retrocesso. Mas, da mesma forma, devemos ser convocados a continuar lutando. O Brasil vai mudar e eu quero que você, Michele, diga. Você já tocou um ponto? E a seguinte pergunta do nosso painel é: qual foi o papel dos sindicatos e da ISP quanto à Convenção 190, que é uma convenção futurista? Essa convenção não imaginava que a pandemia chegaria, mas ela já previu, né? E qual foi o papel dos sindicatos do Brasil a favor do movimento pela justiça racial e como seria possível fazer mais ainda a diferença, porque temos capacidade de liderança e organização para fazê-lo? Assim, já avançou muito, mas ainda precisamos avançar mais. Eu lembro muito de Luiz Gama, que era da época da escravidão, e ele era um negro que teve a sua liberdade, e ele era um advogado, né, que lutava pelas pautas, pela libertação dos negros, e também era um republicano. E quando ele levava esse debate para o movimento republicano, que o Brasil era uma monarquia, né, era um império, as pessoas não davam ideia, né? Então, isso é que muito das vezes acontece, né, quando a gente leva as nossas pautas, né? Então, para isso, né, a gente serve para estar fazendo a militância, para a gente estar fazendo. E, às vezes, para a pauta, né, antirracista não serve. Mas avançou. Precisamos ter muitos debates como esse. Os sindicatos, como eu falei logo na minha fala inicial, não dá para ficar falando sobre racismo em maio, em junho, em novembro, né? É uma luta diária, com pautas, e trazer debates de informação, né? Chamar o movimento negro, chamar os intelectuais negros para estarem nos capacitando, nos formando, e deixar-nos nos falar, né? Que essa é a principal pauta e a bandeira. Eu acho que tem que se fazer isso. É importante também que a gente tenha, isso a Internacional do Serviço Público trabalha de forma excelente, que é a paridade, né? Mas vamos fazer a paridade de gênero, mas vamos fazer também a paridade de raça. Eu falo isso dentro dos sindicatos também. E como eu trouxe esses dados, né? A população brasileira, ela é a maioria negra. Mas aqui, Agripina e Wene, se você olhar de fato nos espaços de poder, nos espaços, nós não somos representados. Isso tudo é por conta daquilo que eu falei, né? A população negra, em sua maioria, ela não tem um grau de instrução elevado. Hoje, atualmente, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, que é uma instituição federal aqui, composta por servidores públicos também, que desempenham um excelente trabalho, apontam que hoje as universidades, e como você falou, Agripina, do nosso presidente Lula, e foi no governo Lula que foi feitas as políticas afirmativas
que foram feitas políticas de avanço na educação, né, de forma mais democrática, hoje, né, a universidade pública brasileira ela está, em sua maioria, preta, né, entre pretos e pardos. Então, é uma conquista, é uma luta, é um avanço desse governo, por mais que a gente sabe que, desde o golpe da presidente Dilma, houve uma tentativa de destruição e desmonte das políticas públicas, principalmente na área da educação, porque o negro letrado, vamos botar assim, o negro com seu diploma debaixo do braço, com seu porte de livro na mão, ele é capaz de fazer uma revolução. E por isso que eles não querem nos dar ensino e educação, né? Então, é isso que eu acho que os sindicatos têm que fazer, estar na formação e fazer mais debates, mais eventos, e estarem mais comprometidos na luta antirracista, mas principalmente na formação, porque só nós negros sentimos na pele o que nós acontecemos diariamente, e muitas das vezes as pessoas têm atitudes racistas que elas têm que rever isso e repensar a sua forma, né? Então, ainda principalmente numa questão de fala muito aqui no Brasil sobre a meritocracia, né? Então, muitas das vezes, muitas pessoas aqui no Brasil são contra, principalmente, as cotas raciais, as políticas das ações afirmativas, só que não dá para você colocar um negro na mesma disputa do que um não negro, principalmente em relação à questão do acesso à educação. E principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. A gente agora tem que fazer um debate muito amplo sobre o acesso digital, né? Então, o país, né, principalmente as populações vulneráveis, que a população negra compõe em sua maioria, né, as populações vulneráveis, não têm acesso à internet. Então, não têm acesso ao ensino à distância que a maioria das prefeituras e estados queriam implementar. E também o governo federal nas universidades federais, enfim, e nas universidades estaduais. Então, a gente também tem que estar debatendo isso. E o sindicato também é importante estar fazendo esse debate. Não só os sindicatos da área da educação, que já fazem um grande papel, mas também todos os sindicatos estarem nessa luta, porque isso tudo aprofunda a desigualdade social, isso cada vez mais aprofunda o racismo estrutural e estruturante que o país vive. Então, essa luta, como eu falei, ela é diária, a luta antirracista, ela é diária, né? Gracias, Michelle, Obrigada, Michelle, por essa importante explicação que você nos deu sobre o que estão fazendo e o que podem fazer os sindicatos, e você tocou um tema muito importante, que é a educação, porque é a arma mais poderosa para mudar as nossas realidades, e é por aí que devemos começar. Por isso, é fundamental, hoje, quando a pandemia obrigou a tudo virar digital, na Colômbia também temos este debate, porque mandaram as crianças e jovens para terem aulas digitais, mas quando os estudantes, os jovens, não têm internet, não têm computador, não têm tablet, como que eles vão estudar? É uma forma de cortar o nosso direito à educação, uma forma de evitar que nós nos eduquemos e que nós, educados, possamos defender os nossos direitos. Um negro ou uma negra, se estuda e conhece os seus direitos, vai lutar e defendê-los. Wayne, agora vamos voltar com você, para você nos explicar o papel, como a Michelle fez, o papel dos sindicatos no movimento Vidas Negras Importam. Quais são os outros movimentos sociais participam? Sabemos que Vidas Negras Importam é um movimento global. Após o assassinato de George Floyd, houve manifestações em Londres, na Espanha, em outros países, dizendo que as vidas negras importam. Mas queremos saber, nos Estados Unidos concretamente,
qual foi o papel dos sindicatos e quais outros movimentos estão trabalhando, liderando, apoiando essa luta pela equidade racial e étnica, pela justiça racial e contra a violência policial abusiva que hoje nos convoca neste conversatório. Nós sabemos que isso acontece em muitos lugares do mundo, mas está invisibilizada porque os meios de comunicação estão em mãos das classes dominantes que não estão interessados em que as pessoas saibam disso, mas as redes sociais atualmente permitem que todos saibam desta luta. Well, so Muito bem. I'm going to have to Eu vou ter que tirar isso um pouco. A coisa não é simples, não é simples, não todos os sindicatos têm abraçado o movimento. Eu lutei com o meu próprio sindicato. Imagine vocês, com 52 mil pessoas, algumas pessoas não acreditam que o sindicato tem que apoiar o movimento de vidas pretas ou vidas negras importam. E eu me lembro de que realmente temos, e realmente, basicamente, a pergunta, quanto dinheiro o meu sindicato está gastando nessa ideia de Black Lives Matter? Então, o que significa gastar dinheiro? O que é isso? Responder essa pergunta, se você quer dizer, posso falar zero? Não, nada. Em termos de Black Lives Matter, eu muito estar ali fora em termos de poder dar apoio a esse movimento. Nossos próprios membros também têm feito manifestações que falam basicamente sobre a brutalidade da polícia, mesmo se nos chama o movimento de vidas negras importa, é um rally, uma manifestação, é uma demonstração que fala sobre o racismo sistêmico e a brutalidade política. E você está defendendo e falando do movimento Black Lives Matter. Os sindicatos têm que começar a ver internamente em como eles ficam mudos, calados e não fazem absolutamente nada contra esse sistema racista. Esse racismo sistêmico, ou se não, está obrigando as pessoas que tenham conversas, ou realmente, se o policial tem que se juntar ao sindicato. Então, como pode fazer parte do movimento sindical? Se você está apenas suspendendo para fazer alguma coisa, você fica mudo, você não fala nada. Não, se o seu silêncio falar. Então, o movimento Black Lives Matter, realmente, você leva a essas as discussões desagradáveis que têm sido realmente feitas dentro do sindicato. A FLCO também, que tem uma sede basicamente em Washington, D.C., basicamente, do lado da Casa Branca. Eles agora têm um sinal que fala Black Lives Matter também. Então, há 4 anos atrás, jamais teriam colocado esse sinal. Por quê? Porque dizem que estão alienando os membros, os conservadores brancos, que não veem as coisas da maneira. Os sindicatos agora dizem Black Lives Matter, sim. E o que isso significa? Racismo sistêmico não pode continuar, e como sindicato não podemos ficar calados. Olha, a FLL está fazendo agora, o que está fazendo? Está adotando uma posição, diz Black Lives Matter também. Temos empresas importantes que fazem publicidade na televisão, e eles dizem também, grandes corporações estão dizendo, Black Lives Matter, isso que o movimento conseguiu fazer. Pessoas dos Estados Unidos falam claramente, livremente, e não está dizendo que Black Lives Matter, que essas vidas negras importam mais que as outras, não. Isso que está dizendo, temos que enfrentar esse problema, porque tem estado realmente na mentalidade americana desde sempre. E vou falar a você, ou seja, não todos os policiais são ruins, claro que não, mas vamos ter essa discussão, porque estamos por celebrar, semana que vem, será o 20 aniversário também também do 11 de setembro, que policiais que elas salvaram vidas, e eles podiam ser mortos também pelo ataque às Torres Gêmeas. São oficiais bons, lógico, não podemos esquecer, mas eu entendo que 20 anos mais tarde temos problemas, lógico. Alguns policiais,
E podemos falar, não vamos a dar a policial, digamos, uma licença para fazer qualquer coisa, porque o policial está se arriscando. Não. E se você pode salvar a minha filha um acidente de carro numa segunda, você salva minha filha, mas na terça-feira você mata meu filho na rua? Então, porque você está salvando uma vida, depois mata outro ser humano? Então, você não pode dar uma licença para matar. Eu sou um policial, eu mesmo, por isso que entendo. E também, o movimento de Black Lives Matter nos Estados Unidos tem forçado os policiais a começar também a considerar, diga, os sindicatos a pensar seus próprios membros. E, então, você realmente, os membros têm que ser responsáveis. Podemos falar, basicamente, reformar a polícia ou desfazer da polícia. Não temos uma utopia nessa sociedade. A polícia vai continuar. Vamos precisar da polícia. Lógico, se você desfaz da polícia, você acaba com as prisões. E o que acontece? O que você faz com as pessoas que estão matando? Pessoas de cor. O que a gente vai fazer? Não. Pela primeira vez da história, a polícia agora tem que dizer, você sabe que coisa? Você? Agora, eu não tenho essa licença para matar. Não sou realmente, realmente não tenho esse direito. E tenho que realmente ser responsável perante os contribuintes do público que eu sirvo. E por isso que o movimento Black Lives Matter está fazendo, e está forçando os sindicatos a ter essa discussão de uma maneira como jamais ter sido feito antes. E o líder como Rani Weingarten e outros, basicamente, importantes, o sindicato de AFL-CIO, abraçam o fato de que eles estão abraçando essas discussões e conversas e estão desafiando líderes sindicais locais, basicamente que representam os sindicatos. Não, você tem que fazer as coisas bem, vocês têm que fazer coisas diferentes, ou senão você terá problemas. E adoro o fato de que isso esteja acontecendo, adoro, e ao mesmo tempo, como oficial de polícia, detesto, porque tornamos juntos ao mesmo tempo, mas é uma coisa que se necessita, e por isso que os sindicatos agora estão desempenhando um papel importante, ou seja, responsabilidade interna dos seus membros. Então, basicamente, novamente, eu simplesmente digo para o meu membro que pode estar ouvindo, por que você está fazendo isso? Basicamente, seriam importantes os termos e condições. Se você não pode viver a sua vida, independente de ser policial ou não, porque basicamente, porque senão você tem menos valor que outro? Não, talvez o sindicato não serve. E como é que você também pode ter boas condições se você não pode dar, mas realmente você não pode fazer outras coisas pelo problema de cor e problemas desse tipo de limite dentro da nossa própria sociedade. Obrigado. Gracias, Juan. Obrigado, Wayne. Por comentar, basicamente. Por contar tudo isso. Um tema tão importante. É bom escutar de uma pessoa que está vivendo isso, mas nós sabemos que isso se repete em muitos países, onde o racismo existe em toda a América. Isso acontece, isso se repete. Está invisibilizado, mas 20 anos foi compartilhada uma estatística na Colômbia, estamos trabalhando nessa estatística com vários acadêmicos, porque precisamos... As cifras vão mostrar realmente que o movimento Vidas Negras Importam é um movimento global, que vamos acolhê-lo, abraçá-lo, porque vai nos unir como irmãos nessa luta a favor dos direitos fundamentais, o direito à vida e o direito às vidas negras. Agora, com Wayne, vou perguntar se é possível que nós possamos vir a conhecer algumas histórias que tiveram para consolidar esse movimento. Por que as Vidas Negras convocaram tantas pessoas e continuam convocando? Isso continua? Porque há muito tempo estamos vendo a violência policial
Mas está mais duro agora. São mais visíveis, se conhecem mais os casos devido à tecnologia, às redes. Mas nós gostaríamos de saber, Wayne, quais foram suas vitórias? Qual foi esse ingrediente, ou quais ingredientes serviram para consolidar esse movimento, para que ele se tornasse um movimento global? Então, lo que realmente lo lançou, por esse movimento, quais são os ingredientes, como ela falou? Acho que tem uma combinação da tecnologia, onde nós vimos nos últimos 2 anos, vimos alguém, por exemplo, que vai a uma igreja, num bairro negro, e são levados para o McDonald's, e depois vemos um senhor parado também, digamos, em Charlton, South Carolina, e vemos que ele está correndo, e vemos um oficial que está realmente disparando as costas dele. Vimos também esses casos diferentes, pessoas sendo mortas em Staten Island por vender cigarros, e outro por entrar no McDonald's ou sair de uma igreja. Tem se tornado um crime. Quando se tornou um crime, e você tem que perder a sua vida, é uma combinação de todas essas coisas e mais ainda. Quando falo mais ainda, eu digo porque me lembro quando houve outro episódio antes ainda, eu comecei a me preocupar ainda. E também perguntei como ela se sentiu e fiquei chocado pelas respostas das pessoas. Me falaram, e qual é o problema? Qual é o problema desse acontecimento? Então, basicamente, chegamos a um ponto a que as coisas estão chegando na televisão. E agora vemos as notícias na televisão. Há muitos, digamos, basicamente. Eu tenho visto muitas pessoas negras morrerem, basicamente, e vejo também nas redes sociais, Snapchat, e também, eu como pessoa mais velha não uso. E basicamente, meu filho também, que ele conhece as redes sociais, ele diz coisas que estão acontecendo no país, mas ninguém está prestando atenção. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. As coisas não são sabidas, a televisão não mostram. Esse movimento, então, essa coisa culminou com um oficial da polícia, que eu acredito, em função de não houve nenhuma ação dos políticos ou da sociedade, não fez nada. Dizer que você pode pisar o pescoço, olhar para a câmera e sufocar a pessoa na frente de uma câmera. E a pessoa está tranquila. Não, essa situação terrível que nós vimos na própria televisão, além do que as pessoas também, realmente, as pessoas são vistas internacionalmente. E realmente as pessoas estão vendo isso. Eu acho que o isolamento da Covid, as pessoas têm chance de realmente ver as coisas, sem ter que se preocupar de sair para o trabalho, o tráfego tem que se sentar, estar nos seus espaços, estão confinados, sem outras coisas distraindo as pessoas, estão prestando verdadeiramente atenção pela primeira vez e agora estão começando a processar o que eles estão vendo, pois estão em casa isolada. E é isso, acho eu, que realmente internacionalmente tem um movimento para frente. Houve outros George Floyd antes, muitas pessoas negras morreram antes, mas houve uma coisa. Eventos que se juntaram, que se combinaram, que talvez fizeram as coisas diferentes dessa vez. E basicamente o descaso foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Então, agradeço muito pela pergunta. Isso, George Floyd, acho que foi o estopim. E realmente é o estopim que fez tudo isso acontecer. E agora, realmente, estamos todos juntos. E também agora vemos que isso está acontecendo nos Estados Unidos, em lugares como o Brasil, e no Caribe também, em lugares como em América do Sul, América Central. Então,
Agora sim a coisa está realmente acontecendo. Obrigado. Obrigada, Wayne. Obrigada, Wayne, por sua opinião, porque pelo menos a pandemia obrigou a tanta gente, tantas pessoas nas suas casas confinadas, pelo menos pudessem se dar conta disto, não? O cotidiano não impede ler uma notícia, ou ver uma notícia, mas o fato de que estão confinados obriga muitas pessoas a interar-se do que está acontecendo e saibam, ainda mais com a tecnologia, não? Em tempo real, hoje em dia isso permite que se grave e a pessoa está publicando o que está acontecendo no Japão, no Brasil, na Patagônia, e pode ver em qualquer lugar da Europa. Então, essa rede tecnológica, essas redes sociais hoje em dia, se transformaram nos principais meios de comunicação. E as vidas negras, esse tema se massificou por todo esse trabalho nas redes, através da organização de vidas negras, porque sabemos que isso é um movimento que começou em 2013, quando se liberou o policial que matou um jovem com um tiro. Tyrone, acho que ele se chamava. E esse policial, o juiz disse que não aconteceu nada, porque matou o jovem com um tiro, porque ele era negro, simplesmente assim. E era um moço bem jovem. Mas hoje em dia, a força desse movimento de 2013 até aqui tem sido impressionante. Essa força, acho que as redes ajudaram a massificar. Então, a pandemia também serviu para saber mais sobre o movimento e se massificar, e que as pessoas têm pelo menos consciência do que é o racismo, porque as pessoas são racistas, fazem discriminação racial, e muitos inconscientemente, porque não sabem que é discriminação racial, porque é tão cotidiano, se transformou em algo tão normal, que parece para eles que é normal. Uma pessoa sendo discriminada é uma coisa absurda. Michele, podemos com você? Sabemos que é tarde aí no Brasil. Quero te perguntar, e já vamos para a conclusão, é possível que a justiça racial que chegue à igualdade e equidade de gênero? Michele? É porque está um delay aqui na tradução, desculpa. Vamos lá. Peraí. A justiça racial é possível sem igualdade para as mulheres? Não, jamais. Foi mais ou menos o que eu falei. A gente tem uma pauta muito importante aqui no Brasil, que é sobre o feminismo negro, né? E a justiça racial ela tem que também estar falando sobre o feminismo negro. Como eu falei bem no iniciozinho, as mulheres negras no Brasil, elas estão na base da pirâmide, as que sofrem, né, todos os tipos de violência, são as que recebem menos, são as que muitas das vezes estão até em regime de escravidão, porque aqui no Brasil, e a gente precisa estar denunciando isso, tem trabalho escravo, e no momento de pandemia tem aumentado muito, principalmente o trabalho escravo infantil e adolescente. Então, temos que fazer essa luta. A gente sabe que o machismo ele está presente tanto para homens negros como para homens não negros, mas é preciso, sim, fazer a luta pela equidade de gênero.
E falando disso, que eu acho que é importante, né, que também tem, né, mulheres não negras ouvindo, que é importante também, na pauta do feminismo, estar discutindo o feminismo negro, né? Então, é uma luta aqui no Brasil, mas hoje a gente tem bastante intelectuais, mulheres negras, que estão levantando essa pauta, né? E nós, como mulheres negras, também levamos aqui no próprio, na própria ISP, né? Com a nossa querida Juscelia, a gente também tem que fazer esse debate, porque as desigualdades em relação a gênero ela é muito grande, a gente sabe disso, mas quando faz um recorte social, ele é muito maior. São as mulheres negras que estão nas condições mais precárias, que estão na informalidade, que estão no desemprego, que estão na violência doméstica, na violência obstétrica, como eu falei já também anteriormente, são nas condições mais precárias. Então, a mulher negra, ela sofre duplamente. Ela sofre pelo racismo e ela sofre pelas questões de gênero. Então, ela sofre muito mais. Então, para que se tenha justiça racial nesse país, também temos que colocar a pauta do feminismo negro. Gracias, Michelle. Obrigada, Michelle. Estou completamente de acordo. Nós, mulheres negras, incluindo você e eu, não sofremos apenas discriminação por ser negras ou por ser mulheres, mas também por status social, pela pobreza. Michelle, você poderia nos dizer como estão conectados o seu movimento com a justiça racial, com outros movimentos sociais do Brasil, incluindo os movimentos de mulheres negras, de feminismo negro? Oi, Agripina, desculpa que de novo eu falo, tá tendo um delayzinho aqui. Então, o nosso sindicato, ele atua amplamente na pauta, principalmente nas pautas identitárias. Como eu falei inicialmente, a gente faz um trabalho muito intenso no Comitê de Proequidade de Gênero e Raça da Fundação Oswaldo Cruz, né, na instituição onde nós trabalhamos, onde a gente constrói esses movimentos de formação, esses debates na luta antirracista. Também participamos do movimento, como eu falei aqui no Rio de Janeiro, que é o Parem de Nos Matar. Isso que o Wayne falou, né, da violência nos Estados Unidos, que a gente acaba também vendo, né, que, né, através do George Floyd, né, de uma forma que se ampliou muito, isso acontece diariamente aqui no estado do Rio de Janeiro, é o estado onde eu moro, mas não é só no estado do Rio de Janeiro, em todas as periferias do Brasil inteiro acontece esse genocídio. Então, a gente precisa estar junto aos movimentos sociais, a juventude popular, que são bastante aguerridas, o movimento negro, né, de uma forma geral, né, que há vários movimentos sociais e várias vertentes, porque a gente luta por um país mais justo e igualitário, né, por fim das desigualdades sociais e raciais, né, vamos colocar isso, e a gente precisa, e a gente assume esse compromisso de estar junto, lutando por essas pautas. Então, a gente sempre está junto com esses movimentos, acompanhando na militância, e fazendo a construção de forma muito mais ampla, né? Que a gente consiga estar levando esse debate para todos e todas, né? Que a gente, às vezes, não consegue atingir, mas esse é o nosso ideal. Eu acho que também nesse momento de pandemia que a gente vive, por um lado, nos afastou, né, de estar presencialmente, mas está usando as redes sociais, a gente consegue ter um alcance mais amplo. Então, hoje eu consigo falar, né, com você aí na Colômbia, com ele nos Estados Unidos, né, com todos os brasileiros aqui, não só, né, com as Américas.
que isso é importante. Então, a gente vem fazendo essa interlocução e construindo a luta, porque a gente acredita que a gente precisa estar lutando por uma reparação racial aqui no Brasil, uma reparação que nunca foi feita para a população negra, que construiu e constrói esse país, que é a massa trabalhadora efetiva, que ganha... que está nas condições precárias e principalmente por conta desse sistema escravocrata que nos assolou durante 3 séculos, mas que a gente também vem conversando, né, nessas políticas neoliberais adotadas a partir do golpe. A gente está numa nova colonização, numa nova forma de escravidão, principalmente contra a reforma trabalhista. Então, em relação à reforma trabalhista, que a gente também luta pela revogação da reforma trabalhista, a gente luta também pela revogação da emenda constitucional 95, que limitou investimentos na área da saúde e na educação, e lutar também por essas pautas é lutar pelas pautas do movimento negro, lutar pela igualdade do nosso país. Gracias, Michelle. Bueno, Obrigada, Michelle. Estamos chegando no final do nosso conversatório. Vamos ouvir as palavras do secretário regional da nossa ISCP. Mas antes, gostaria de tirar como conclusões fundamentais que precisamos nos unir na luta contra o racismo e a discriminação racial. Este é apenas o início, porque, como você dizia, Michelle, nós conseguimos nos irmanar com o Wayne nos Estados Unidos, através do movimento Vidas Negras Importam, que conseguiu se massificar e globalizar em torno deste movimento. Devemos convocar o restante da população da América Central, Caribe, América Latina, para que sejamos um só num grito, para que homens, mulheres, jovens, crianças, adultos em qualquer parte do mundo tenham o mesmo grito nos convocando, porque é uma vida que se perde em qualquer parte da nossa América pela violência racial, pelo racismo estrutural. Essa vida importa e essa vida deve nos convocar e deve continuar nos convocando. E essa deve ser a principal conclusão deste conversatório. Nós vamos continuar como irmãos e irmãs e podemos fazer um movimento global, globalizar ainda mais do que o movimento Vidas Negras Importam. E se um jovem for assassinado, um negro, uma negra foi assassinado no Brasil, no Caribe, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Equador, em tantas partes que nós conhecemos, no México, na América Central, essa vida negra seja reivindicada por todo o movimento. Nós, nos nossos sindicatos, devemos levantar essa bandeira que doa em todos nós. Quero também contar a vocês rapidamente. Eu não sei se o Wayne sabe que a FLCIO está na consolidação do Global African Workers Institute e, através desta iniciativa, nós vamos ter conversatórios. Estamos como ISP e teremos conversas com sindicatos africanos sobre racismo e discriminação racial em tempos de pandemia. Nós dividimos por regiões com as organizações sindicais e da sociedade civil no Caribe. Depois vamos fazer na Europa, depois na América do Norte, América Latina. Vamos fazendo por regiões os conversatórios. Primeiro, África do Norte, Setentrional, Subsaariana. A CSI África está no comando dessa divisão por regiões para esses conversatórios na África.
A ideia é que nós conheçamos a situação deles lá e eles conheçam a nossa situação nos nossos continentes. É um convite que vamos fazer com o apoio da FLCIO. E Mervyn, que é o presidente da organização agora, vai nos enviar os links para que a gente se conecte nesses conservatórios e eu vou coordenar os conversatórios do Caribe e da América Latina. Eu queria comentar que estamos trabalhando nisso, esperamos contar com o Wayne, porque ele faz parte da FLCIO, mas também convidamos a Michelle e muitos sindicalistas, trabalhadores, muitas mulheres trabalhadoras, afrodescendentes e africanas. Vamos ouvir, vamos nos ouvir, vamos nos olhar nessa realidade como afrodescendentes, nessa irmandade que é dada pela nossa cor da pele e nos permite impulsar essa comunhão na luta contra o racismo. Eu quero convocar agora o nosso secretário regional, Josélio. Eu quero agradecer a Wayne, a Michelle, a equipe de intérpretes, a toda a Iwan, Miguel Morantes Júnior, que organizou o link para a Colômbia, a transmissão na Colômbia, através do seu Facebook, também a ISP Interaméricas. Nós sabemos que muitas pessoas estão nos seguindo através dessas redes sociais. E quero convidar a todas e todos para que nos sigam. Nós estamos nos reunindo nesses espaços que se tornaram muito importantes devido à pandemia, que nos obriga a nos ver pela internet, mas também está nos permitindo nos conhecermos mais, conhecer mais as nossas necessidades de formar frentes comuns de trabalho, de luta, para começar a ter essas ações afirmativas, discutir a precariedade e a marginalização que a nossa raça afrodescendente sofre. Josélio, você tem a palavra. Um desfecho brilhante, Agripina, para um debate que foi excelente. Quando Yuan Gip trouxe a ideia de fazer esse debate, isso entusiasmou todos nós. Primeiro, porque o tema em si é muito importante, o tema em si é um tema caro para a ISP, é um tema fundamental para a ISP, a luta contra o racismo, a luta contra todos os tipos de discriminação. E segundo, porque nós precisamos ampliar esse debate Norte e Sul. Muito obrigado, Wayne, por participar, é muito importante ouvir os companheiros do Norte. Michelle, brilhante pelo Brasil, acho que foi excelente a forma como você apresentou os problemas brasileiros, Agripina pela Colômbia. Vamos seguir com esse debate, vamos fazer novos debates e é entusiasmante ver esse diálogo Norte e Sul crescer na ISP. Isso é muito bom e vamos dar continuidade. Muito obrigado a todos, intérpretes, e até o próximo debate.